para o Denis Melo, né? É o Samuel, lá do curso de História da UVA. Então, o Samuel pergunta se a gente pode enquadrar a obra de Graciliano Ramos, Vidas Secas, na questão da imposição do saber, né? De elite branca, né? Como você já havia falado, né? Elite branca, né? Sobre a classe oprimida, desprovida do saber. Então, a gente pode enquadrar essa obra do Graciliano Ramos? Já para responder? Já. Eu acho que a gente podia só mudar. Deixa eu ver aqui, Neto, a pergunta. Eu acho que a gente só podia mudar, viu, Samuel, a palavra enquadrar, porque apesar da gente saber que a literatura do Graciliano se localiza dentro da produção do Nordeste da década de 30, né, assim como a obra, grande parte da obra da Raquel de Queiroz, mas fica uma coisa, assim, a gente tem a ideia primeira de enquadrar é que é uma coisa fechada e, na verdade, a literatura é um espaço aberto para o mundo, né? Apesar do Graciliano em Vidas Secas dar conta de um lugar ali, né, flagelado pela seca, etc., mas há diálogo com o mundo. Inclusive, o personagem principal do romance é uma cachorra, né, a baleia, que tem um sonho extraordinário, que é um sonho que pertence, quase que, se a gente pudesse falar de maneira junguiana, quase que pertence ao inconsciente coletivo da humanidade. A cachorra-baleia tem um sonho com... Ela dorme, ela quase fala, ela fala mais do que o personagem humano do romance, praticamente, fala entre aspas. Mas ela tem um sonho espetacular, ela sonha com um lugar que tem um monte de preá para ela comer, é preá, né? Então ela sonha com essa terra prometida, a cachorra. É uma coisa extraordinária, parece a país da cocanha ou o país de Sanssaruê, né? Que é um cordel importantíssimo do Nordeste, dessa terra de sonho, e parece também o linforme interessante do Luiz Gonzaga, que ele fala de uma roupa toda feita de comida. Então, a obra Viva o Povo Brasileiro, ela destoa um pouco da produção nordestina e se enquadra mais, essa é a palavra que você usou, dentro da produção literária baiana, uma produção muito importante ali da Bahia, que tem um pouquinho da força da obra social do Jorge Amado. Entende? Mas, de qualquer modo, a gente pode dizer que Vidas Secas é o lugar da casa grande, né? A família que sai, assim, expulsa do seu lar e não tem terra, né? É despossuída. E aí a gente, nesse sentido, pode sim enquadrar dentro desse contexto, porque em Viva o Povo Brasileiro ele dá voz aos oprimidos, aos que não tinham até então voz. Né? Em Viva o Povo Brasileiro, abre-se uma fissura na linguagem padrão oficial do Brasil, colonial, português, holandês, branco, entende? Então, essa linguagem abre uma brecha, um buraco nesse tecido construído pela história oficial. Obrigado. A gente tem outra pergunta. A gente gostaria que se identificasse, por favor. Como a cultura local intensifica o amor ao torrão natal dentro da brasilidade atual? O Raimundo Cândido, né? Essa pergunta é dirigida a quem, Raimundo? A mesa, né? Então, pronto. Então, ó. Vamos lá. Viu, Ida? A pergunta. Como a cultura local intensifica o amor ao torrão natal dentro da brasilidade atual? Denis, Mestre Lucas, como é que a cultura local intensifica o amor ao torrão natal? Eu só sei dizer quando eu faço quando eu faço o verso, assim, para me criar agora, não sei dizer nada não. Deixei para o Ítalo que não respondeu nada. O Ítalo. Boa. Agora, eu vou fazer o verso disso aqui, como é que ela assim. Ainda tem que criar o texto. Como a cultura local intensifica o amor ao torrão natal? O que é que faz com que você crie o amor, né, na sua terra? Né? Que manifestações culturais, né, te levam a amar a terra? Vamos explicar melhor um pouquinho. Seu Lucas leva o nome de Crateús à nação inteira, ao Brasil inteiro.
o artista Neto Cachorrão levou o nome de Crateús a Sobral, tá trazendo o nome a Itu. Então, este amor ao torrão vai com ele, está nele. Gostaria de saber como isto pode contribuir, como a arte contribui. Então a cultura local, eu passei, por exemplo, 20 anos, quase 20 anos fora de Crateús, mas desde o primeiro dia, por exemplo, fui morar em Sobral, e sempre eu dizia, ó, estou aqui em Sobral só de passagem, né? Só de passagem. Então, 1 ano, 2 anos, 3 anos, fui adquirindo conhecimento, fui conhecendo novos saberes, fui me inteirando do meio artístico, participei de salões nacionais, fiz exposições em diversos locais do Brasil, mas sempre pensando na minha terra natal, certo? Sempre pensando em voltar a Crateús, certo? Sempre pensando em voltar a Crateús. E o mestre Lucas, ele não fez diferente. Ele não quer falar agora, mas ele não fez diferente. Ele saiu de Crateús aos 13 anos, começou a trabalhar aos 13 anos, na fábrica de tecido em Fortaleza, né? E 13, 14 anos já começou a compor já começou a escrever o seu primeiro romance. 13, 14 anos, ele já tinha um romance, né? Então ele já escrevia romances de 32 páginas. Então ele já tem, passamos as contas, com 13 anos. Então ele já tem romances de 50, 60 anos que estão muito atuais para os dias de hoje, né? Então ele viajou o Brasil todo, teve a oportunidade de morar onde bem quisesse, né? Passou muito tempo em Brasília, no Pará, certo? Então ele viajou o Brasil todo. Mas onde é que ele veio parar? Onde é que ele voltou para Crateús, né? Ele voltou para Crateús e a primeira música de hoje, né? A segunda, foi Crateús, meu lugar. Né? Então ele falou muito bem de Crateús, a segunda música, a segunda fala dele hoje foi Crateús, meu lugar. Então, a cultura local, ela realmente intensifica o amor à sua cidade natal, né? Então ele passou 30, 40, 50 anos viajando pelo Brasil e está aí em Crateús, né? Está divulgando o Crateús, né? com um amor muito grande, né? Um amor muito grande. Tanto é que, só para... O mestre Lucas, ele disse, não, eu sei responder assim, cantando, assim, mas mestre, só um pouquinho de Crateús no meu lugar. Olha aí, respondendo a pergunta do Raimundinho. A pergunta é, como a cultura local intensifica o amor ao torrão natal? Olha aí, vai mostrar nessa canção. Minha cidade Crateús é uma beleza, parece que a natureza combinou com a mão divina. A Serra Grande é cortada pelo Poti que deságua no Piauí, vai banhar a Teresina. Serra Grande é cortada pelo Poti que deságua no Piauí, vai banhar a Teresina. Sou de Crateús, cidade maravilhosa, terra de mulher cheirosa, de cabra trabalhador. Seu padroeiro é nosso Senhor do Bom Fim, que além de nosso padrinho, nosso forte protetor. Minha cidade, terra da arte, cultura, criação, agricultura. Se você quer visitar, é meu lugar. Tem tudo que eu preciso. Crateús é um paraíso no estado do Ceará. Por que não dá vontade de ler agora, né? O torrão, né? Natal, né? Eu acredito que o Ítalo
certo? Vendo essa cultura local, é claro, tendo essa oportunidade, ele pode intensificar, certo? Esse amor à cultura, né? Certamente eu vou sair daqui, certo? Com um amor muito grande, muito maior à minha terra natal, certo? Porque é essa cultura, né, que intensifica esse amor. Okay? O Paulo Freire, um educador fenomenal, fundamental, né, para a educação brasileira, não só brasileira, mas, enfim, América Latina. O Paulo Freire disse certa vez, pessoal, que, assim, entre aspas, só é possível amar aquilo que os nossos pés tocam. Então é preciso estar com os pés no chão, no nosso torrão, no lugar que a gente nasceu, para a gente poder amar, sentir, né, essa força da terra brotando. E isso é fundamental, né, porque o lugar em que a gente vive, como você falou, a gente carrega com a gente para onde a gente vai. Eu me lembro que, estando aqui no Ipu, no simpósio passado, à tarde, eu disse assim, puxa vida, hoje está tão quente quanto Sobral. Então aquele calor de Sobral, a gente carrega para muitos lugares. E acaba que essa cidade se refazendo nas outras cidades, e a gente é tocado pelo lugar que a gente vive e pelo lugar que a gente visita, né? Isso é muito importante na vida da gente. Inclusive o Patativa da Saré, ele tem o Lucas deve conhecer melhor do que eu, claro. O Patativa começa um dos poemas dele dizendo uma coisa muito bonita com relação à terra, a importância da terra, especialmente para o camponês. Quando ele diz: a terra foi Deus que fez, se é a obra da criação, então cada camponês merece seu pedaço de chão. Então é esse pedaço de chão que a gente vive, que a gente luta principalmente, e que a gente ajuda a mudar pelo trabalho, né? Nosso trabalho, as nossas lutas. A gente tem aqui um depoimento e alguns questionamentos, né? A banca. Sobre cultura, brasilidade, diversidade, contemporaneidade aqui no Ceará, se fala muito em repente e cordel, que hoje eu, com 23 anos, estudante universitário e atuando como agente comunitário de saúde, estou em contato direto com uma porção diversa de pessoas. E não vejo nesse cotidiano essa cultura viva. Não se trata, então, de uma cultura morta? Sim. Se tenta manter a vivacidade cultural, mas a geração atual tem se esbaldado em outras representações musicais artísticas, esse conservadorismo que se faz à cultura cearense não estaria estagnado, não rejeitando a permanência viva dessa na memória, mas aceitando o que é melhor, aceitando o que melhor tem de... Não, vamos... Aqui, ó. Vamos, resumindo, onde está a cultura viva que é tanto falada, que é tão falada, né? Então essa gente de saúde, né, observa que você não vê, por exemplo, as manifestações culturais, falando do cordel, do repente, da cantoria, né? Onde é que está? É essa a indagação dela, né? Será que essa cultura viva está morta, né? Então é essa indagação. E a gente abre, a gente deixa esse questionamento para a banca. Eita. Deu certo? A gente deixa esse questionamento para a banca. Onde está essa cultura viva que é tão falada, né?
O que é que vai acontecer depois, né, desse simpósio, né? Surgirão manifestações artísticas, culturais, né? E é pedido também ao mestre Lucas, né, que ele cante Asa Branca, né? Você recorda, mestre? Não, Asa Branca não é da minha autoria, é do Luiz Gonzaga, eu não tenho muito... Eu decoro alguma coisa dos outros, mas não tem, do Luiz Gonzaga, do Roberto Carlos, eu decoro algumas coisas. Não é do meu feitio cantar uma coisa que não está servindo, não foi da minha ossada, né, como diz a história. Então, Asa Branca é um poema muito importante que trouxe muito de. Agora, eu comparo apenas os meus primeiros versos da Carta do Marginal como que foi a minha Asa Branca. Por quê? Porque foi ele que me trouxe ao mundo do artista. E o Asa Branca foi ela que trouxe o Luiz Gonzaga ao mundo do artista. Também é por isso que eu chamo Asa Branca, mas é aquele negócio, gente, eu não tenho nada assim decorado do Luiz Gonzaga, dos outros artistas não, né? Aliás, nem o meu não está decorado direito, porque está tudo gravado do meu jeito. Mas, aquilo bem, como é que eu cantar aquilo nem serve, né? Porque aqui só está... De 1955, encenado pela primeira vez no teatro em Pernambuco, por estudantes da Universidade Federal de Pernambuco. A primeira encenação não foi por profissionais, foram estudantes amadores do teatro. Já foi sucesso logo em Pernambuco. Daí ele foi encenado pela segunda vez no Rio de Janeiro. A partir daí, o Teatro Alto da Compadecida ganhou o mundo. Hoje circula em pelo menos 9 países, é traduzido para 9 línguas e passou do teatro, da literatura para o cinema, sendo que na transposição para o cinema ele ganhou alguns acréscimos, claro, com autorizo do mestre Ariano Suassuna. O teatro, quando ele passa para o cinema, ele vem recheado com o romance, aquela parte em que, se vocês conhecem através do cinema, é aquela parte do romance de Chicó e Rosinha. Foi o acréscimo que teve no Teatro o Alto da Compadecida, de Ariano Suassuna. Mas falando da obra, o Alto da Compadecida, trata-se de um teatro que veio consagrar o teatro brasileiro como sendo o melhor do nosso teatro brasileiro, na concepção de Sábato Magaldi, que é um pesquisador teatrólico, crítico de teatro, e é um teatro que ele consagra-se o teatro brasileiro não só pela grandeza de um alto, mas porque Ariano Suassuna foi audacioso e trouxe para o teatro a forma do alto medieval, da Idade Média, trouxe nesse formato a cultura popular. Então, o teatro, ele é a arte feita com a arte. É a arte medieval feita com a arte popular. Ele serve, na minha pesquisa, para fazer uma análise dos personagens João Grilo e Chicó, e com o objetivo de investigar a representação do sujeito nordestino nesse alto, nessa peça teatral,
E, para tanto, fez necessário me apropriar do método descritivo, bibliográfico, e de me respaldar na teoria da identidade nacional, teorias culturais, e tomar de emprestado alguns pensamentos de antropólogos. Slide pool. Isso. A ideia de me utilizar de uma tão nobre obra literária para identificar o sujeito nordestino, antes. Então, é exatamente fazer uma reflexão sobre a questão da identidade do sujeito, tomando como ponto de partida o lugar de origem desse sujeito que é o Nordeste. E, sobretudo, a sua formação cultural. Nossa história, enquanto nordestino, tem sido foco de atenção de muitos historiadores, antropólogos, estudiosos da cultura popular e, sobretudo, da identidade do nosso povo, que tem sido por longas datas estereotipada. No pensamento de Durval Muniz, estereotipada pela força do discurso. Então, tomando como ponto de partida o lugar de origem, o Nordeste, e a formação cultural do nordestino, concebe-se o sujeito aí enquanto pessoa e enquanto cidadão. Quanto ao corpus, temos aí o nosso querido Ariano Suassuna, que infelizmente veio falecer ontem, né? E uma grande perda nacional, uma parte aqui, tanto enquanto pessoa como uma grande perda da nossa literatura, mas ficando um grande legado aí do nosso Ariano Suassuna, com promessas de mais uma obra a ser, eu acredito, creio eu, que seja postumamente publicada aí. Já tem, pelo menos, segundo as falas do próprio Ariano, já teria em dezembro, ele já teria uma outra obra já quase pronta. Na oportunidade da entrevista, ele disse que, se Deus desse mais um pouquinho de vida para ele, ele terminaria e em julho estaria pronto. Então, acredito, vamos esperar, né? Então, pode passar. Ele faleceu com 87 anos, vítima de AVC ontem, como vocês puderam acompanhar na mídia. Quanto ao corpus, ela precisa ser lembrada, enquanto obra literária, que se constitui monumento histórico por tudo isso que já foi dito. Pode passar. Então, a metodologia do procedimento também já havia explicado aqui, trata-se da análise bibliográfica, fundamentando, pode passar, em preceitos de identidade nacional do sujeito, com o objetivo, pode passar, viu? Pode passar. Não, está errado esse slide aí, está errado. Não é o slide, pode deixar, pode fechar. Bom, o que me leva aqui a falar sobre identidade nacional é, sobretudo, tratar do imaginário do povo nordestino e com um grande legado da literatura oral, que através dessa literatura oral e da sua identidade tem sido estereotipado, né? E tem sido, de certa forma, tem sido conceituado como geral aquele sujeito que tem pouca cultura, no discurso da estereotipia, naquele sujeito que é malandro,
aquele sujeito que é do lado nordestino, havendo como se ele fosse expatriado, como se ele não fizesse parte do resto do Brasil, sendo visto por outros povos de outras regiões do Brasil como o outro, o diferente. E Ariano Suassuna, através de sua obra, apesar dele não ser um autor que faz literatura de engajamento, ele deixa que sua obra fale, e no contato com a obra, o leitor percebe que um outro nordestino, um outro sujeito, mas o sujeito nordestino brasileiro, é isso que eu tento esclarecer e tento buscar abrir uma reflexão para que a gente possa identificar esse sujeito nordestino do Nordeste do Brasil. Ou seja, a brasilidade, nós vamos buscar a brasilidade do sujeito nordestino, impressa em João Grilo e em Chicó. Tá? Para entender a questão da identidade do sujeito e do sujeito nordestino, nós devemos considerar nós temos que considerar o contexto da obra que foi escrita. Trata-se do ano de 1950, pós-Segunda Guerra Mundial. Uma outra consideração que se deve fazer com relação ao contexto é de que trata-se de um Nordeste colonizado. Aliás, não só o Nordeste colonizado, o Brasil colonizado. Então, a miscigenação do nordestino é também a miscigenação do povo brasileiro, desbancando a teoria do nordestino ser o nordestino diferente do nortista, ou sendo outro do sulista. Né? Então, o nordestino confere o retrato do Brasil, porque o Brasil foi colonizado. Se há miscigenação no Nordeste, também há no resto do Brasil. Esse é um dos pontos que a gente deve conferir aqui. O nordestino, a miscigenação do povo nordestino dessa região específica, é oriunda de uma mistura do nativo, que é o índio, né? E do colono portugueses e de invasores de outras regiões, inclusive da África. E ele, o nordestino, também, e eu digo também, foi escravizado. Mas ele também foi um brasileiro escravizado, não foi o único escravizado. Então, toda essa carga de colonização, onde o colonizador que vem de fora, o colonizado, é o que está aqui, de certa forma é o marginalizado, de certa forma é o subalterno. Então, isso aí já pesa, já vem um outro discurso que não só o da estereotipia, defendido por Durval Muniz, mas o discurso do próprio colonialismo, que é defendido por Baba, Homem Baba, como sendo um discurso justamente para dominar, para manter o seu poder. Quer dizer, o discurso do colonizador é deixar que o colonizado fique cada vez mais em sua posição de subalterno para que seja dominado por ele. Então, é o discurso para manter o seu poder. Então, o discurso do colonizador, daquele que chega, é dizer que o nordestino é pobre de conhecimento, é sem cultura, e sem cultura no sentido de escolarizado. Mas uma coisa você pode observar, nós estamos analisando João Grilo e Chicó. João Grilo, ele é até analfabeto. Inclusive tem uma passagem em que ele pergunta: o que tem escrito aí nesse bilhete? Ele pergunta porque ele não sabe ler. Ali naquela passagem do teatro, é o momento que você percebe que ele não é escolarizado. Porém, ele não é um sem cultura. Ele não é um alienado por completo. Né? Ele é uma pessoa que reflete, uma pessoa que busca, uma pessoa que luta e uma pessoa que sabe do seu poder
aliás, sabe da sua condição de cidadão. Tanto é que ele não aceita ser escravizado pelos seus patrões, no caso, quando ele é tratado mal, quando ele é tratado como subalterno e inferior a um cachorro, quando seus patrões é o padeiro. Quem conhece a obra, quem já leu a obra ou pelo menos assistiu a sua transposição fílmica, lembra que há aquela passagem em que o João Grilo e o Chicó se mostram como funcionários do padeiro, e a mulher do padeiro passa o bife na manteiga para o cachorro e dá uma comida qualquer, uma ração qualquer para os funcionários. Então, naquele momento ele não aceita, e a partir dali ele começa a perseguir a sua patroa. Ele começa a tramar contra a sua patroa, vendendo a ela um gato que descome dinheiro. Quer dizer, ele usa de sua esperteza, e essa esperteza não é de graça. Essa esperteza reflete ali que existe um sujeito que pensa, que é crítico. Ele critica a ordem estabelecida na sociedade. Ele sabe que aquilo não está certo porque se trata de pessoas humanas e que devem ser tratadas de igual para igual. Então ele não aceita aquela ordem estabelecida pela sociedade e luta com as armas que tem. E a arma que ele tem e sabe fazer melhor é o de malandro, é o de esperteza. Essa talvez seja uma marca do nordestino, mas uma marca não só do nordestino. Lembra do jeitinho brasileiro? O jeitinho é brasileiro. O que é o jeitinho brasileiro? Né? É quando você lança mão de armas que tem para resolver os problemas. Embora você acaba se envolvendo em um embaraço, como é o caso do João Grilo, vive metido em confusão, e o Chicó com suas mentirinhas, que é o seu jeito brasileiro de ser, mas o jeito brasileiro de ser não nordestino. É bom que se frise isso. Aí é que eu estou marcando a brasilidade de João Grilo e de Chicó. Quer dizer, não é por ser nordestino que aquela fome dói mais ou dói menos. Não, fome, analfabetismo, são problemas de ordem sociais que devem ser resolvidos com políticas públicas. Isso não é parâmetro para identificar o sujeito, até porque uma outra teoria em que eu me apego é a teoria de Stuart Hall, que diz que o sujeito, especialmente esse sujeito moderno, né, ele é um sujeito que não pode ser identificado. Você pode até falar de identificação do sujeito naquele momento, naquele contexto, naquela situação em que ele se encontra. Mas traçar uma identidade para ele seria uma atitude precipitada e incorre aí o estereótipo. Que o estereótipo desencadeia uma discriminação social, enfim. Aqui, nas falas de Stuart Hall, em vez de falar de identidade como uma coisa acabada, deveríamos falar de identificação e vê-la como um processo em andamento. E identidade surge não tão da plenitude da identidade, já está dentro de nós como indivíduo, mas de uma falta de inteireza, e essa falta de inteireza, ela vai se demandando novas culturas, novos conhecimentos, e vai traçando novos perfis dentro de um mesmo ser. Então realmente não dá para se tratar aqui de identidade pronta e acabada. O pensamento de Hall converge para essa ideia de que o sujeito pode ser dinâmico e é, sobretudo, mutável o tempo todo. Bom, só destacando aqui as falas de Durval Muniz, ele afirma que o discurso da estereotipia é um discurso assestivo, repetitivo, é uma fala arrogante
uma linguagem que leva à estabilidade, à crítica daquilo que a gente estava dizendo, que não confere, no caso, ao sujeito nordestino, representado em O Alto da Compadecida, através do personagem João Grilo e Chicó. João Grilo não é acrítico. Ele é uma pessoa crítica, ele pensa e ele tenta resolver os problemas a seu modo, tanto em dois planos, tanto no plano terrestre, ele tenta se utilizar ou argumentar ou não aceitar os planos da organização social aqui na Terra, os planos da justiça, né, de como é estabelecido, desse parâmetro em que se estabelece política, em que se estabelece o que é justo, o que não é justo, mas ele não só é crítico por querer resolver problemas para o humano, para o cidadão, no plano terrestre, mas ele vai além disso. Quando ele chega no segundo plano, que é um plano pós-vida, né, que é o plano pós-vida, depois que morre, todo mundo morre, acontece, na verdade, a peça trágica, todo mundo morre, vai para um segundo plano, que teria o inferno, o purgatório, né? E o que ele chama de o plano celestial, divino. Então, que, na verdade, não passam do purgatório. Por quê? Porque João Grilo fica argumentando. Bom, nós temos aí a advogada, que é a compadecida, e temos que é a advogada a favor dos homens e o advogado que vem contra os homens, que no caso é o diabo. E aí, nesse plano, ele questiona os parâmetros escolhidos, tanto por Jesus Cristo, quanto pelo diabo. Ele não aceita. E ele apela para a misericórdia. Ele diz, olha, não está certo. Como é que eu passava fome, comia macambira, os meus pais morreram de fome, os meus pais não puderam... Como é que existiu tudo isso e o padre e o bispo vai para o céu e eu não? Está errado. Há de haver, então, pesado e bem medido, ali ele achou falha tanto do plano celestial quanto do plano no inferno. Então ele apelou para a misericórdia e para o sentimento de mãe, considerando que a mãe seria aquela que defende seus filhos. Então, nesse momento, ele também se revela um sujeito, um cidadão crítico, e não acrítico porque ele é analfabeto, porque ele é pobre, porque ele é mestiço. Apesar de ele ter sofrido bastante, e ele sofre tanto com essa mestiçagem, que ele chega a ser, até incorrer num crime também, que é o momento em que ele questiona por que Jesus Cristo é um negro. Né? Então ele já é um momento em que você vê resquícios de alienação, resquício de, por causa do seu sofrimento, ele começa a enveredar por um caminho de desordem social que logo se desfaz por a sua capacidade crítica. E tudo isso, Ariano Suassuna, querendo ou não, mesmo que ele não tenha se assumido enquanto numa literatura engajada, mas a própria obra, por ter sido construída no contexto histórico-social, ela acaba revelando certos sonhos, desejos, anseios, de qualquer forma ela acaba revelando a realidade. Por isso constitui-se, segundo Jacques Legoff, como um monumento histórico, embora não seja uma fonte primária da história, mas se constitui um monumento histórico literário. E em toda a análise feita, conclui-se que a obra de Ariano Suassuna, de fato, representa o sujeito nordestino, porém desconstrói a ideia de um sujeito nordestino alienado e reforça que o discurso da estereotipia quando você observa o plano
o palco onde foi escolhido, se trata da cidade de Itaperoá, mas quando você vê pelas imagens, as imagens revelam a seca, lugar seco, lugar pobre, pessoas mirradas, né? Como são vistas pelos sulistas e como é a realidade de algumas regiões geográficas do Nordeste, que pode se confundir com outras regiões, né, que têm essas mesmas características e que não necessariamente no Nordeste. Depara-se com a pobreza de João Grilo e a pobreza de Chicó, depara-se com o abandono dos dois, por causa dessa pobreza, mas isso sendo um problema de ordem social, nacional, por que não dizer mundial. Então, como se a João Grilo e Chicó, ou o nordestino é tratado, como se a dor da fome aqui fosse maior no Nordeste. Como se fosse um problema pessoal também. Ou um problema de sorte do indivíduo, que teve sorte, nasceu pobre, né? Como se não fosse um problema de organização política e social e econômica do Brasil. Como se fosse um castigo. Conclui-se ainda que associar a falta de cultura à falta de escolaridade já é um conceito distorcido, uma vez que a condição do analfabeto é decorrente de um problema de ordem social e não pessoal, e que não pode ser culpado pelo